que hoje nós não temos um noticiário muito amplo, né? Mas eu acompanhei desde logo cedo no Jornal Primeira Hora, na Rádio Bandeirantes, né, das 7 às 8, todo dia eu estou lá, a questão da economia, que me preocupa muito a questão da economia, porque eu acho que todos esses problemas que eu falei anteriormente são importantes, mas a questão central é a questão econômica. O Brasil vive a crise mais grave econômica da história do Brasil republicano. E essa crise tem de ser enfrentada urgentemente, de forma eficaz, rápida, né? E a grande questão é que o governo não tem projeto para o país econômico. A equipe econômica não sabe o que fazer. E olha, nós estamos terminando o 7º mês do governo, né? 7º mês. Já teve, o Paulo Guedes começou a trabalhar organizando a parte econômica em novembro, dezembro. Então já teve 2 meses, mais 7, 9. Não nasceu nada nesses 9 meses, nada. Nada. Tinha a reforma da Previdência, que foi aprovada em primeiro turno pela Câmara, é outra, porque a PEC era ruim, encaminhada pelo governo. E não sabe o que fazer. Então fica procurando medidas desesperadas, de populismo de quinta categoria, como o caso do Fundo de Garantia, que nós já discutimos, não vou retomar essa questão. Mas uma pergunta que fica para mim é o seguinte: vocês devem se recordar durante toda a campanha eleitoral e após a eleição de outubro, de 28 de outubro, do segundo turno, ele falava sempre do posto de Ipiranga, não era assim? O Paulo Guedes era o posto. Pergunta lá para o posto de Ipiranga. Ele dizia assim: eu não sei nada de economia, mas não tem problema, eu tenho excelentes assessores, pergunta lá para o posto de Ipiranga, o Paulo Guedes. E muitos dos empresários, medíocres, com uma consciência nacional desse tamanhinho, o Quasimodo, os outros que só ficam dizendo bobagem, dizia assim: não tem problema, o mercado financeiro, o grande capital, né? Dizia, não tem problema, ele não sabe nada, é verdade. Nossa, mas tem o Paulo Guedes que sabe tudo, e ele vai perguntar tudo para o Paulo Guedes. Era assim, vocês devem se lembrar. Eu posso citar, se for o caso, essas passagens que tem no final do ano passado, ou processo eleitoral, ou pós-eleição. E eu pergunto, e o posto Ipiranga? Cadê? Cadê? Será que era um posto de a gasolina era falsa? O álcool estava misturado com água, né? Porque deve ser a gasolina batizada, o Paulo Guedes. Porque tudo que disseram que ele era, ele não é. E teve 9 meses, 2 no ano passado e 7 agora, para apresentar. A bagunça é tão grande, que o caso do Fundo de Garantia foi exemplar. Não sabendo valores, como, o que fazer. Inclusive tem 2 artigos interessantes. Um ontem, do Delfim Neto, na Folha, e um hoje, do José Serra, no Estadão. 2 ex-ministros, 2 deputados constituintes, 2 economistas, vale a pena lê-los, né? São artigos muito interessantes, tal, mostrando o absurdo disso, algo que eu já tinha dito aqui, né? Algo que eu já tinha falado nesse espaço. Ou seja, a pergunta fica, onde está o Paulo Guedes? Porque ele sabia tudo. O Brasil ia atrair capital do mundo inteiro, queria investir no Brasil, era a lenda, né, que eles construíram. Precisa ter a reforma, aí o mundo inteiro vai investir no Brasil, o Brasil vai bombar. A pergunta é, a reforma foi aprovada em primeira votação, em primeiro turno, será em agosto aprovada em segundo turno. Se o Bolsonaro continuar atrapalhando, pode criar problemas, né, porque ele foi o maior adversário para aprovar essa PEC, ele só criou problemas. Ele não ajudou em nada, em nada. E com a designação do filho para a Embaixada dos Estados Unidos, quando for para o Senado, vai misturar os 2 assuntos. Bem, a questão que se coloca agora é que o Paulo Guedes não tinha projeto sobre nada, nada. O país está parado. Crescimento próximo a 0 do PIB, né? O governo falava 2. O 2,1, 2,2 foi caindo para 1,8, 1,7, 1,5. Agora o próprio governo já admite 0,8, que já tinha sido falado por organismos internacionais lá atrás, ou pelo tal mercado. Pode ser que seja menor, porque eles estimam que com a liberação do Fundo de Garantia que teria um crescimento positivo de 0,3 no PIB só com isso, o que eu acho também um exagero. Dá um número fabuloso, que 100 milhões de brasileiros têm acesso ao Fundo de Garantia. Eu duvido desse número. O Brasil tem aproximadamente 209 milhões de habitantes. Então, cerca de metade teria a possibilidade de ter acesso a isso. Mas se você excluir as crianças, os aposentados, né, os adolescentes, então tem números que eles chutam, eu fico imaginando de onde vem, de onde tiram esses números tal. Então, a grande questão, que é a pergunta que eu faço,
é onde está o posto Ipiranga?